Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus, amém? Dando continuidade aos nossos comentários bíblicos, chegamos a Gênesis capítulo 33, onde vai acontecer o encontro de Esaú com Jacó, amém? Diz o texto: Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas a elas e seus filhos e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. E por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: Qual o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: Partamos e caminhemos, eu seguirei junto a ti. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor, sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei, guardando-as pouco a pouco, no passo do gado, que vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: Então, permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: Para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim, voltou Esaú, aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Glória a Deus. Amém? Então vejam esse encontro aqui maravilhoso. Aproximadamente 20 anos depois, há um encontro desse irmão que havia jurado matar o seu irmão. Mas o tempo fez com que ele abrandasse a sua ira, amém? Deus o abençoou grandemente, ele diz que é um homem abençoado, mas Jacó faz questão de que ele receba os seus presentes, amém? E Jacó mostra também o quanto Deus o abençoou. Ele diz aqui, olha, perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarda o que tens. Olha, nesse diálogo poderia ter muitas coisas, vamos dizer assim, por trás. Jacó, porém, quer mostrar que ele quer ser benevolente e que ele não está interessado em nada do seu irmão, porque Deus o havia feito prosperar. O versículo 10 diz: Mas Jacó insistiu: Não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se estivesse contemplando o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até o aceitou. Veja a alegria do dar, veja a alegria do compartilhar. Amém? Ele queria mercê e encontrou mercê. Ele diz que viu o rosto do irmão como o próprio semblante de Deus. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que chegam na sua vida e Deus lhe dá tanta graça que essas pessoas lhe abençoam de tal forma que você fica admirado. Mas isso é a graça de Deus, isso é o favor de Deus, isso é a mercê de Deus. Amém? Então aprenda também a compartilhar da graça que você tem recebido,
dos bens que você tem recebido. Seja generoso para com as pessoas com quem você convive. Amém? E é interessante os textos aqui, né? Porque vão falar que ele também se abaixou 7 vezes, né? Quando viu Esaú, 7 vezes. Essa reação oriental típica representa completa submissão. A reação de Esaú, representando um incrível exemplo da graça, é vista por muitos como exemplo por detrás das ações do pai na parábola do filho pródigo, né? Quando aquele filho vai embora e gasta tudo quanto tem, mas depois ele volta sem nada, arrependido, e o pai o recebe, né? E coloca um anel no dedo, coloca vestes novas, coloca sandálias nos pés, mata o boi cevado e vai comemorar, porque aquele filho que havia se perdido, aquele filho que estava morto, agora reviveu e foi encontrado. Então esse encontro remete exatamente isso aqui, um irmão que estava distante do outro, devido a demandas entre eles, 20 anos longe, e agora os dois se reencontram, né? E a felicidade de estarem juntos, a prosperidade do que Deus fez multiplicar por causa da bênção do Senhor. Lembre-se, a bênção do Senhor é que enriquece e ela não traz dores. Nós precisamos entender que nós somos abençoados. Precisamos, irmãos, ver as bênçãos de Deus nos seguindo e nos alcançando. Para isso nós precisamos andar com Deus, para isso nós precisamos ter comunhão com Ele e entender o seu propósito para com a nossa vida. Amém? Jacó ficou tão aliviado da sua ansiedade que ele chegou a descrever os seus sentimentos como aquele de alguém que contemplasse o semblante de Deus sem ser castigado com a morte. Veja, ele estava com uma expectativa, mas Deus transformou aquela expectativa de mal e bem, né? Então ele vê realmente no ato do irmão o semblante de Deus. Você consegue enxergar no ato de outras pessoas para com você, logrando mercê, logrando graça, misericórdia, achando favor, como o semblante de Deus, como a bênção de Deus, como o favor de Deus. Irmãos, tem muita gente que não consegue enxergar isso, por isso que eles retêm mais do que é devido. E Provérbio diz que tem uns que retêm mais do que é devido e empobrece. E diz que uns dá liberalmente e enriquece. Então veja a bênção da generosidade. Veja a importância de você ser generoso. E isso é um ato que nós precisamos desenvolver na nossa vida. É uma virtude que nós precisamos aprender com Deus, amém? E começar a praticar no nosso dia a dia, amém? Diz aqui, até que Esaú aceitou, mostra a boa vontade de Esaú e também confirma a reconciliação. Em lugar de seguir Esaú em direção a Seir, para Edom, para o sul, conforme havia prometido, Jacó retomou na direção do Jaboque, onde temporariamente ele havia deixado a maior parte de seus rebanhos, e ali permaneceu ao longo período. Ao que parece, ele ainda era meio enganador, né? Então nós vemos aqui que, às vezes, nos comentários bíblicos, a gente também não consegue enxergar a mudança total. Não é que ele era meio enganador, mas ele estava seguindo um propósito de Deus. Ele não estava indo para possuir a terra com seu irmão. Não, Deus tinha dado a ele uma direção correta. E ele precisava seguir o seu caminho, né? Ele logrou mexer com seu irmão, foi para Sucote, foi para um lugar que para ele era muito importante. E ali ele armou as suas tendas, ali ele armou a sua vida e ele vai desenvolver o seu destino. Amém? Nós vamos ver que Jacó, ele vai chegar a Siquém. Lembra que Abraão peregrinou por essas terras e morou por aqui também? Então, mas isso é o vídeo de amanhã, amém? Hoje nós vamos ficar com a emoção desse encontro e com a benevolência, né, de um irmão para com o outro após tanto tempo, Deus ter aplacado a ira e ter abençoado. Então, se você vive conflitos, deixa o tempo e deixa Deus trabalhar esse conflito junto aos seus. Amém? Nada melhor do que o tempo para que cada um entenda, né, sua parte no conflito e que possa se redimir, né, perdoando e pedindo perdão. Amém? Também sendo benevolentes um para com os outros, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então nós não vemos aqui que Jacó estava barganhando.
Tanto é que quando o irmão recusa, não, ele faz questão de que o irmão aceite. E o irmão, ao aceitar, demonstra verdadeiramente o seu perdão. Amém? Então, que Deus te abençoe. Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Nós vamos estar tratando de um tema muito importante no discipulado, que é o governo da igreja. Se você quiser entender um pouco mais sobre o governo da igreja, você venha estar conosco nessa noite para a glória de Jesus. Amém? Um grande abraço. Deus abençoe você e sua casa. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Um grande abraço.